graça e a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a essa aula, essa sala de aula virtual. Nós damos graças a Deus por essa tecnologia, porque nesse momento você e eu podemos estudar juntos a palavra de Deus. E sabe que a Bíblia diz que quando nós nos reunimos em nome do Senhor, Ele está conosco? Então eu creio que Ele está aqui comigo, com você. E peço a Deus que abençoe a sua vida. Nós estamos aqui na Escola Bíblica da Igreja Batista Central de Taguatinga, estudando sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E o tema da nossa aula hoje é muito especial. É um tema muito especial que eu espero que toque o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre a oração que Deus atende. Você sabe qual é a oração que Deus atende? Nós estamos estudando na nossa revista Sermão do Monte. Vamos nos apoiar por ela. Se você tiver a sua, pode pegar para seguirmos juntos. E também estamos seguindo alguns comentários do pastor Queiroz. E aí a gente aprende um pouquinho mais sobre oração com o nosso material de apoio. Mas antes da gente falar sobre oração, eu gostaria que você orasse comigo. Vamos orar? Querido Deus, obrigada pelo estudo da sua palavra. Obrigada, Senhor, porque Ele nunca é vazio, sempre deixa marcas nos nossos corações, sempre melhora a nossa vida, sempre, Deus, santifica a nossa vida com a Sua palavra. Muito obrigada, Deus, pelo meu amigo, meu irmão, minha irmã, que está comigo nessa hora estudando a Sua palavra. Abençoa este nosso tempo e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Acompanha comigo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versos de 5 a 8. Vamos ler juntos? Você pode acompanhar na tela ou você pode acompanhar na sua Bíblia. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Muito bem. Palavras de Jesus para nós, nos ensinando como orar. Você sabia que Jesus se preocupou com isso? Que Ele queria nos ensinar a ter acesso a Deus da maneira que Ele mesmo tinha? E o princípio da oração que Jesus nos ensina é esse que nós acabamos de ler. Ele nos fala como devemos e como não devemos orar. Mas eu separei 3 perguntinhas para você refletir por alguns instantes. Vamos ler. Qual a expressão usada por Jesus para dizer que a oração deve ser sincera? Como Jesus se expressou ao dizer que a oração deve ser humilde? O que Jesus disse a respeito da simplicidade da oração? Pense bem. À luz de Mateus 6, responda essas perguntas. Pensou por alguns instantes? Olha o nosso próximo slide. A gente vai fazer um paralelo sobre o que Jesus ensinou a fazer e não fazer sobre oração. Nossa oração, segundo Mateus 6, ela não deve ser como? Cheia de exibição, cheia de hipocrisia, cheia de palavras vãs e sem sentido. Por que, meus irmãos? Por que, minha amiga, meu amigo, a nossa oração não deve assim? Jesus está fazendo um paralelo com a oração dos hipócritas. Aqueles que iam para as praças e para as colinas para fazer as suas orações em alta voz, em bom som, para que todos vissem e ficassem admirados deles. Aqueles que estavam usando a oração para se promover, para mostrar às pessoas, para demonstrar às pessoas a sua intimidade com Deus. Essa não é a oração que Jesus nos ensina a fazer. Não é uma oração que é cheia de exibição e nem cheia de hipocrisia. Por que cheia de hipocrisia? Porque a oração
que Jesus está nos ensinando a fazer é uma oração que é cheia de intimidade com Deus. Ela não é cheia de palavras repetidas, ela não é cheia de vãs repetições e ela não é vazia em si mesma. É uma adoração que é voltada para o Deus poderoso, o Deus criador, o Deus sustentador das nossas vidas. A oração que Jesus está ensinando é a oração que acontece no secreto. E esse secreto que a gente leu lá em Mateus é o nosso quarto? Também. A tradução melhor para a palavra secreto do quarto, que a gente vê nessa passagem bíblica, seria para o esconderijo, o abrigo, o lugar de intimidade, um depósito, um lugar onde você está de fato sozinho. Não apenas o quarto, mas um lugar ainda mais profundo, de maior intimidade do que o quarto. Um lugar onde você se encontra face a face com Deus. Esse lugar se chama Tameion. Não sei se é essa a pronúncia certa, mas ele quer dizer subterrâneo. Subterrâneo, que está imerso, submerso, como nós devemos estar na presença de Deus. Essa oração, ela é sincera, é humilde e é simples, como você viu no nosso quadro também, fazendo aí um contraponto para como não devemos orar, para como devemos orar. Essa condição de oração que Jesus vai nos ensinar aí no verso 6, de entrar no quarto e estar sozinho, não é uma condição de exibição, não é uma condição de repetição, de hipocrisia. Ela é uma condição espontânea, de estar solitariamente na presença de Deus e ser acolhido por Ele. E é algo que você não consegue encenar, é algo que você não consegue fazer de conta, porque você está face a face com Deus. O Deus que te conhece, o Deus que sabe quem você é, o Deus que sonda o seu coração, o Deus que esquadrinha os seus pensamentos, então você não tem como se esconder dele. Então, nesse sentido, o orar em secreto, ele tem mais a ver com a ambiência, o ambientar-se à presença de Deus, do que o ambiente, o local onde você está. De fato, para estar em intimidade assim profunda com Deus, certamente você não vai conseguir fazer no meio de uma multidão ou no meio de muita confusão, mas é um lugar de calma, é um lugar de silenciar-se. Sabia disso? Porque estar na presença de Deus não quer dizer só estar falando com Deus, mas estar na presença de Deus quer dizer você também estar silenciado diante de Deus, para que o próprio Deus fale com você. Então, olha quantas coisas Jesus vem nos ensinando sobre como devemos fazer e como não devemos fazer a nossa oração. Sabe por que a nossa oração também ela é humilde? Porque ela reconhece que mais importante do que quem ora ou do que aquilo que se pede é para quem oramos e quem recebe a nossa oração e quem atende a nossa oração. Mais importante do que usar a nossa expressão de adoração diante de Deus é Deus que é adorado. Então, essa condição de humildade, ela é essencial para a oração, para a pessoa que vai estar na presença de Deus. Reconhecer que todo o poder vem dele, que o poder está em quem ouve a oração. Nós oramos a Deus que é poderoso e nós humildemente estamos em sua presença. E ela também é simples. Ela também é simples porque Deus, ele não fica impressionado com as nossas palavras. Deus, ele não fica impressionado com o quanto nós sabemos decorar da sua palavra ou o quanto nós sabemos usar palavras e expressões difíceis para nos comunicarmos com ele, para falarmos com ele. Deus recebe de nós a nossa sinceridade, a nossa simplicidade, o nosso coração. E aí aqui também no comentário do pastor Queiroz, a gente vê aí um destaque para as repetições. Por que Jesus se ocupa em falar que não adianta a gente ficar repetindo? Quer dizer então que Deus não quer que a gente ore muitas vezes por um assunto? Deus não quer que quando eu tenho uma causa eu batalhe com Ele em oração? Não, não é isso. Não é isso. Quer dizer que não adianta frases feitas vazias.
Não adianta a gente ficar repetindo sem colocar nas nossas palavras o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso sentimento. Não são as palavras em si que vão mover o coração de Deus. O mover do coração de Deus, que a nossa oração vai provocar, a resposta do Senhor, é a nossa intimidade com o Senhor. Não está na palavra, não está naquilo que se repete. É o mesmo sentido que a gente pode atribuir ao ídolo. Porque os pagãos, como pagão, ele via o ídolo. Ele tem um ídolo e aqui ele faz o sacrifício dele para mover o ídolo em favor dele. E não é assim que Deus se relaciona conosco. Não é assim que Deus responde às nossas orações. Não somos nós que fazemos Deus se mover a nosso favor ou em nosso favor. Deus se move em nosso favor porque Ele é poderoso, gracioso e vem ao nosso encontro. E nos ama e nos acolhe. E nós oramos a Ele porque humildemente reconhecemos que só temos a Ele para recorrer. E que tendo a Ele nós temos tudo. Esse é o nosso Deus. Então Jesus ele vai começar a nos ensinar sobre oração falando que é assim que nós devemos orar. Nós devemos orar depositando toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança em Deus que é Deus. E devemos entregar para Ele a nossa alma esvaziada. Devemos entregar para Ele o nosso coração quebrantado, contrito. A própria palavra de Deus nos diz que o coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E assim o Senhor nos ouve, e assim o Senhor fala conosco, e assim o Senhor responde às nossas orações. Então, até esse ponto, nós já aprendemos que não vamos ficar nos exibindo com as nossas orações, que não vamos usar de repetições hipócritas e falsas, achando que pela repetição em si nós vamos conseguir algum mérito daquilo que Deus vai fazer, porque o mérito da resposta da oração não é nosso, o mérito é do Senhor, o mérito nunca está em quem ora. Você pode ter alcançado uma causa impossível diante do Senhor, o mérito não é seu, o mérito é do Senhor que faz o impossível. E nós aprendemos que precisamos usar da nossa sinceridade, da nossa humildade diante desse Deus. Aí o Senhor Jesus nos ensina isso e nos ensina algo ainda muito precioso, bastante precioso. Vamos ler juntos? Mateus 6, versos 9 até o verso 13. Diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Também no Evangelho de Lucas, o verso 11, no capítulo 11, dos versos 2 e 4, nós lemos assim: Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Olha só, né? Jesus ensinando como devemos orar, como não devemos orar, e agora, ainda para completar esse ensino de Jesus, esse grande ensinamento, ele vem e nos ensina uma oração, que é conhecida como oração do Pai Nosso, como oração do Senhor, a oração de Jesus. E nessa oração ele rompe muitos paradigmas para a sua época. Sabia disso? Jesus começa a sua oração chamando Deus de Pai. Pai Nosso. Olha que coisa maravilhosa que Jesus faz. Jesus vem e pega aquele Senhor, nosso Deus, que é o nosso Deus, Criador, poderoso, majestoso e tantos outros adjetivos e atributos dados a Ele, e agora Ele chama de Pai.
Você sabia que no Antigo Testamento todos aqueles grandes profetas e pais da igreja não chamaram Deus de Pai? Mesmo com toda a intimidade que tiveram com Deus, e nós lemos isso, seus grandes feitos, né? Abraão foi chamado de amigo de Deus. Noé, um homem justo e bom que andava com Deus. Adão, o primeiro homem, satisfação do Criador, feito à sua imagem e semelhança. Nenhum deles chamou Deus de Pai. Isso é muito interessante. Por quê? Porque ao chamar Deus de Pai, Jesus está trazendo uma dimensão de intimidade muito maior com Deus. Ele traz esse Deus poderoso, grandioso, que a gente não alcança, para cá, para junto de nós. Porque Jesus, quando chamou Deus de Pai, ele era homem. Ele era Deus encarnado na terra. E Deus era o seu pai. E não apenas o seu pai, mas o seu Abba Pai, o papai querido de Jesus, o próprio Deus. Só que Jesus faz uma coisa maravilhosa por mim, por você, por todos nós. Ao chamar o Senhor Deus de Pai, ele o chamou de Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. E ao fazer isso, Jesus está nos dando a liberdade de, através do seu sangue, nós também sermos acolhidos como filhos de Deus e termos o Senhor Deus que está no céu, na sua glória, no resplendor da sua majestade. Esse Deus ser o nosso Pai, aquele com quem nós podemos andar juntos, podemos caminhar todos os dias, com quem podemos conversar, no colo, nos braços de quem podemos chorar, podemos nos alegrar, podemos ser ensinados, podemos ser acolhidos, podemos ser amparados. Temos a sua mão nos segurando, nos sustentando, porque esse Deus Javé, Elohim, ele agora é o nosso Abba Pai, através de Jesus. Então Jesus vem no oração do Pai Nosso e ensina a todo o povo, a todos os seus discípulos, olha, se relaciona com Deus em intimidade, se relaciona com Deus lá no secreto do seu coração, se relaciona com Deus naqueles pensamentos que ninguém mais tem acesso, naqueles desejos do seu coração que ninguém mais tem acesso, nas súplicas que ninguém conhece. Ali você pode se relacionar com Deus. Confia que Deus vai caminhar com você, vai te ver crescer, vai acompanhar a sua vida, porque Ele é o seu Pai, Ele é o seu Abba Pai. Então Jesus vem e traz Deus para a nossa intimidade, nos leva para a intimidade com Deus e chama de nosso. E chamando de nosso, Ele está fazendo alusão a um mandamento que na nossa revista veio destacado como mandamento esquecido, que fica no verso 9 do capítulo 6. Eu vou até te lembrar o que diz. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como assim, então, mandamento esquecido? Vamos refletir mais um pouco. A palavra é comunhão. O que quer dizer comunhão? O que Jesus diz na oração modelo que expressa claramente a necessidade de comunhão? Pense aí alguns segundos. Já pensou? Por que comunhão? Porque ao chamar Deus de Pai, Ele está dizendo que vai ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Ele vai ter comunhão com Deus. Mas ao chamar Deus de nosso Pai, Ele está dizendo que nós somos os irmãos. Nós somos os irmãos. Logo, a nossa comunhão com Deus passa pela comunhão com os nossos irmãos. E Jesus está nos ensinando isso na oração do Pai Nosso, que para entrarmos na presença do Senhor Deus, estarmos em comunhão plena e completa com Ele, nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. No nosso slide eu coloquei aí para você a imagem da cruz, feita com os dedinhos e as mãos das pessoas, porque a imagem da cruz, uma vez eu aprendi que tem um significado muito interessante também. A gente tem, né, o relacionamento que é vertical, que é o homem com Deus, a cruz nos leva
para Deus, para o alto, para o céu, mas temos o relacionamento horizontal, que é o corte atravessado na cruz, que nos deixa iguais, que faz com que nos relacionemos em igualdade, todos filhos de Deus, através da cruz de Cristo, através do sangue de Cristo, somos todos filhos, estamos igualados e irmanados pelo nome e pelo sangue de Jesus. Logo, a comunhão que a cruz de Cristo nos ensina é uma comunhão que acontece nos dois níveis. Você e Deus, o homem e Deus, você e o próximo, o homem e o próximo. E nessa dimensão, a gente pode, destacar que é muito importante que toda igreja de Jesus tenha, a percepção da relevância que é a comunhão, o relacionamento com o outro. Na nossa revista, você vai ver que o autor destaca para nós no Evangelho de Atos, no livro de Atos, Poderia até ser a extensão dos Evangelhos, porque é a história da Igreja de Cristo Jesus, não é? A importância da comunhão, quando diz assim: e perseveravam na comunhão e nas orações. Todos que creram estavam juntos, diariamente perseveravam unânimes. Ou seja, a comunhão inclusive na oração. O corpo de Cristo precisa estar unido em oração. Faz parte dessa oração que expressa a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja. E aí a gente vê também no Evangelho de Mateus que se dois dentre vós concordarem e pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai. Ou seja, quando nós em comunhão pedimos em oração as coisas a Deus, o Senhor se agrada, o Senhor responde. O Senhor responde. E nós temos o salmista que está sempre dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos juntos à casa do Senhor. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço. Olha só como é importante a comunhão para a adoração, como é importante a comunhão para a oração. E Jesus nos ensinou isso. Aí, você vai me responder agora. Quais as expressões usadas por Jesus que apontam para uma atitude de submissão do cristão? E o que quer dizer submissão? Já pensou um pouquinho sobre isso? Pense aí. Tá pensando? Tá pensando na submissão? Então, Mateus 6, versos 9 ao verso 10. O que nós aprendemos aí sobre submissão? Nós aprendemos que Jesus está ensinando que a vontade, ela é de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, é uma disposição do discípulo de Jesus estar submisso à vontade de Deus, estar submisso ao ensinamento de Deus, estar sujeitando a sua vida à orientação de Deus. É a submissão que a oração nos ensina. Também no livro de Atos, você vai ler lá, no capítulo 4, verso 23 a 31, que nós precisamos entronizar a presença do Pai, priorizar as coisas do Pai, lá nos versos 30 a 31 também, priorizar o reino de Deus. E de que maneira a gente vai conseguir estar submisso à vontade de Deus, priorizando a vontade de Deus na nossa vida? Nós vamos fazer isso quando nós reconhecemos que todo poder, autoridade, majestade, soberania vem do Senhor. Vem do Senhor, é o Senhor quem trabalha em nós, é o Senhor quem opera em nós, o agir é do Senhor. Isso é estar submisso à sua soberania. Mas nós também precisamos estar submissos ao seu agir. E o Senhor age na terra através das nossas vidas. Quando nós cumprimos a sua vontade, quando nós obedecemos os seus mandamentos, quando nós cumprimos o propósito da nossa vida, quando nós cumprimos o nosso chamado. E qual é o nosso chamado? Você se lembra? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a
toda a criatura, ensinando a guardar todas as coisas, discipulando, e o Senhor vai estar conosco todos os dias. O chamado para a vida de todo crente: estar submisso à sua vontade, obedecer à sua vontade, cumprir os seus mandamentos e fazer também com que se estabeleça na terra o reino do Senhor. E o seu reino é eterno, de justiça e misericórdia, como é a canção que nós temos entoado este mês e entoamos no aniversário de 59 anos da nossa igreja. O reino do Senhor na terra é a submissão dos seus filhos à sua soberania e à sua vontade. Olha que coisa impressionante essa oração de Jesus, não é mesmo? E aí, eu quero que você me responda a próxima questão. Quais são os 3 pedidos que Jesus apresenta como indispensáveis numa oração? Olha só, Jesus nos ensina a pedir também? Sim, Jesus nos ensina a pedir também. É errado nós orarmos a Deus e pedir as coisas a Deus e pedirmos que Ele cuide de nós, da nossa vida, da nossa família? Não, não é errado. Agora Jesus vem e nos mostra qual é o pedido mais nobre, ou quais são os pedidos mais nobres que você e eu devemos aprender e aplicá-los na nossa oração, nas nossas orações. Você já leu o texto? Você conhece a oração do Pai Nosso? Eu acho que você consegue falar comigo de cor. Quais são os pedidos que Jesus vem nos ensinar? O pão nosso de cada dia, o perdão de cada dia, o livramento de cada dia. Sim, o Senhor Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Por quê? Porque quando nós pedimos o pão nosso de cada dia a Deus, nós estamos declarando que confiamos nele, que é Ele o provedor das nossas vidas. E sim, o Senhor Deus se preocupa com o nosso sustento, se preocupa em cuidar de nós, se preocupa com o nosso pão. Mas atente-se para o fato de que Jesus ele foi bem preciso ao dizer: é o pão de cada dia. Infelizmente, por causa da nossa natureza, por causa do pecado que nos rodeia, que nos tenta a todo instante, muitas vezes nós somos tentados a nos preocupar com o pão de daqui a 6 meses, com o pão de daqui a 10 anos. E nós gastamos a nossa energia, a energia que você e eu devemos gastar lá no cumprimento da missão que Deus nos confiou, nos tornando pessoas ansiosas pelo que havemos de comer, pelo que havemos de vestir. E muitas vezes, mesmo os fiéis, mesmo os discípulos de Jesus, não estão descansando naquele que cuida das aves do céu, das andorinhas no campo, das flores no campo, quanto mais de nós. Ah, mas quer dizer que então eu não preciso trabalhar para prover a minha vida e cuidar da minha casa? Não, você precisa fazer tudo isso, com certeza. Você só não precisa dar a isso o primeiro lugar da sua vida. Porque mesmo o seu trabalho, mesmo o seu sustento, quem te deu foi o Senhor. A provisão veio dele. Ele se preocupou antes de você. Então esse não é o primeiro lugar do nosso coração, da nossa vida. O nosso coração não precisa estar nas riquezas dessa terra. Nosso coração não precisa estar nos tesouros dessa terra. E se o nosso coração não está na riqueza, no tesouro dessa terra, sabe o que vai acontecer? Lá atrás, quando Jesus ensinou como nós devemos orar, nós já vamos estar um passinho mais perto de fazer o certo, que é sermos pessoas simples. Pessoas simples. Então, você pedir o pão de cada dia é você atestar uma vida de simplicidade. O discípulo de Jesus, ele precisa viver uma vida de simplicidade, de dependência do Senhor. Principalmente, meu irmão, meu amigo, nós que somos discípulos de Jesus, nós precisamos ter a dimensão de que a oração está pedindo o pão nosso para nós, o pão que é nosso, para todos nós. Logo, para o discípulo de Jesus, não é suficiente para a sua vida que o pão seja apenas para ele. Faz parte da vida discipular em Cristo o repartir o pão. Faz parte da vida discipular em Cristo Jesus assistir os pobres, assistir os órfãos e as viúvas.
Então, como igreja e como pessoas individuais, nós precisamos repartir o pão nosso, porque a oração que nós estamos estudando, a oração que Jesus nos ensina, ela é sempre coletiva. Logo, os pedidos que Jesus faz são coletivos, eles não são só para mim. Jesus dividiu Deus, seu Pai, conosco. Ele passou a ser o nosso Pai, não apenas o Pai de Jesus. Logo, tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, nós precisamos pensar sempre na dimensão que é nosso, que é do coletivo. Neste tempo tão desafiador que nós estamos vivendo, essa é uma palavra que causa muito impacto no meu coração e eu espero que cause no seu coração também. Quantas pessoas desassistidas ao nosso redor, o que como igreja nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer mais. Sempre lembrando que o pão é nosso. E aí também Jesus ensina, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E olha que o comentário do pastor Queiroz destaca uma coisa muito interessante, que é um perdão que é diário. O pão nosso é de cada dia, o perdão também. Sabe por quê? Porque o perdão, ele existe na presença do pecado. E nós estamos sempre pecando e sempre precisando nos arrepender dos nossos pecados, sempre precisando pedir a Deus que traga ao nosso coração, traga à nossa mente os nossos erros, que esquadrinhe, o íntimo do nosso ser para que possamos ter uma vida de retidão diante dele. Logo, o pecado ele não é esporádico no sentido de quando eu vier a pecar, Senhor, me ajuda, me perdoa sempre que eu pecar. Na dimensão do coletivo que a gente acabou de ressaltar, que é uma característica própria da oração do Pai Nosso. Então, perdoa os nossos pecados, porque todos nós somos pecadores, mas assim como nós temos nos perdoado. E será que temos nos perdoado? Você sabia que se nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos, se nós não conseguimos nos perdoar mutuamente, nós não vamos conseguir o perdão do Senhor? Porque o que o Pai Nosso está nos ensinando é que nós estamos pedindo perdão a Deus porque nós temos perdoado. Mas e se não temos perdoado? Como vamos pedir perdão a Deus? E aí a nossa revista ressalta para a gente a parábola do credor incompassivo, que fica lá em Mateus 18, verso 23 a 35. Você se lembra dele? Que recebeu um grande perdão por uma dívida enorme de 400 gramas, não, de 350 mil quilos de prata. Ele foi perdoado por uma dívida de 350 mil quilos de prata. E imediatamente, ao receber seu perdão, foi cobrar da pessoa que lhe devia 400 gramas de prata. O que a gente vê? Ele recebe tanto e não consegue dar tão pouco. E é assim na nossa relação com Deus, na nossa relação de perdoar uns aos outros. Nós recebemos tanto de Deus, nós recebemos salvação de Deus, que foi de graça, cujo preço Jesus pagou sozinho. Eu e você não pagamos por essa salvação, não pagamos pelo sacrifício de Jesus. Então, qualquer ofensa, qualquer dívida que venha contra nós, o que nos atinge, nunca vai se comparar à nossa dívida para com Deus. A nossa dívida de termos saído da sua presença, nos desviado dos seus caminhos. Uma dívida que foi paga com preço de sangue, com sacrifício de sangue, que Jesus fez por nós por amor, por graça, por misericórdia, por bondade, compaixão. Então, se Ele nos perdoou quando nós não merecíamos, nós devemos também nos perdoar. E perdoar é uma coisa que nós só conseguimos fazer através da cruz de Cristo, através da comunhão com Deus e da comunhão com os outros e da comunhão com o nosso próximo. É uma coisa que está relacionada à outra. Se você precisa perdoar e você não mantém a sua comunhão com Deus, você não vai conseguir. E
E se você quer manter a sua comunhão com Deus e não perdoa os outros, não perdoa o próximo, você também não vai conseguir. A sua comunhão com Deus, ela vai ficar prejudicada. Logo, Jesus está nos ensinando que o perdão, ele é sim um pré-requisito para a gente levar uma vida de oração, como ele mesmo nos ensinou. E aí também a gente vê que a gente pode pedir a Deus livramento, né? Livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, a cada dia do mal. E é muito interessante porque a gente pede livramento sim a Deus. A gente pede que Deus nos livre de um acidente no trânsito. A gente pede que Deus livre os nossos filhos das más influências. A gente pede que Deus nos livre de tantos males desse mundo. Não é verdade? Mas o livramento ele também acontece da tentação. Jesus também está dizendo para nós pedirmos a Deus para nos livrar quando estivermos em tentação. Nos livra-nos da tentação. E aí, mais uma vez, eu quero ressaltar um comentário muito interessante do pastor Queiroz, que a tentação, meus irmãos, ela é contingencial. Nós favorecemos, nós criamos um ambiente de tentação. Olha só que interessante. Como assim? O mundo que nós vivemos, ele é corrompido e perverso. Isso é criação do nosso pecado. Está enraizado no pecado que habita neste mundo através do homem. Logo, esse ambiente que nós vivemos, longe de Deus, o Criador, longe de Deus Pai, é um ambiente que vai nos favorecer a estarmos em tentação, a entrarmos em tentação. E aí Jesus está dizendo que nós vamos orar uns pelos outros para não cairmos nas tentações, porque elas nos são comuns. As tentações não são só para o outro. Às vezes a gente pode ficar daqui do nosso lugar julgando, né, imaginando que o irmão cai em pecado, que o vizinho faz isso ou aquilo, porque a tentação está lá nele, mas não. Nós todos estamos vivendo nesse ambiente de tentação. Então nós precisamos estar orando uns pelos outros constantemente, para que os outros também não caiam assim como nós em tentação. E isso é uma coisa muito interessante e muito importante para a vida da igreja, porque, meus irmãos, quando um crente, quando um discípulo de Jesus cai em tentação, quando um discípulo de Jesus entra numa vida de pecado, é vergonha para todo o evangelho. Todo o corpo de Cristo sofre. Todo o corpo de Cristo sofre quando qualquer coisa acontece contra a sua igreja. Então, quando qualquer igreja, quando qualquer líder, quando qualquer jovem é escandalizado ou é motivo de escândalo, todos nós sofremos, todos nós padecemos. O corpo de Cristo, porque nós somos um, e lá na cruz nós estamos igualados. Não existe entre nós filhos mais queridos, filhos menos queridos. Logo, quando eu peço ao Senhor que me livre do mal, que me livre de tentação, eu também preciso pedir que o faça para o meu amigo, para a minha amiga, para os meus irmãos. E logo, deve fazer parte da nossa oração como Igreja de Jesus, pedir que o Senhor nos livre a todos do mal. Pedir que o Senhor nos guarde a todos do mal. Muito profundo, né? Gostei demais desse comentário, gostei demais dessa passagem. Me fez muito bem refletir sobre isso e me ensinou bastante. Por quê? Porque além de a oração ser comunitária, ela não é egoísta. A oração do Pai Nosso, nada é pedido só para mim. A oração do Pai Nosso não é de alguém que fala sozinho com o Pai, é de alguém que entende que faz parte de um coletivo que tem um Pai, que tem irmãos. E isso é muito gostoso, isso é muito importante. E isso muda a nossa concepção de ser igreja. De ser igreja. Então, Jesus está nos ensinando através da sua oração que nós, os seus discípulos, nós não estamos sozinhos. Nós estaremos sim em intimidade profunda e individual com Deus, como nós aprendemos aqui. Teremos Deus no nosso secreto, estaremos com Ele lá, escondidos na presença dEle.
mas irmanados, unidos com o mesmo propósito, com o mesmo sentido, que é cumprir a missão, o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Olha só, Jesus é lindo demais. E aí a gente chega no final da oração, quando Ele diz que Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Olha que imagem bonita que eu coloquei para você pensar. Como é bom confiar e descansar num Deus que é dono do reino, que é o Deus do poder, que é o Deus da glória e de quem nós somos filhos, nós pertencemos a Ele. Olha só que maravilha. E com isso, Jesus está dizendo que tudo isso que nós estudamos, tudo isso que nós vamos praticar através da oração do Pai Nosso, tem um único propósito maior, que é a glória de Deus. É glorificar a Deus. Porque quando você cumpre a missão da sua vida, você glorifica a Deus. Porque quando você é um discípulo de Jesus, seguidor da sua palavra, que compartilha a sua palavra onde você está glorificando a Deus. Porque quando você leva outras pessoas a conhecerem Jesus, você está glorificando a Deus. Porque quando você ora pelo pão para todos nós, quando você reparte do seu pão para que todos tenhamos pão, você age com justiça e a justiça glorifica a Deus. Porque quando você é humilde, quando você reconhece que o mérito não é seu, que o mérito da bênção, que o mérito do milagre, que o mérito do recebimento da resposta da sua oração, da oração de 20 anos que você fez, ainda assim o mérito não é seu, o mérito é de Deus. Quando você reconhece isso, Deus é glorificado. Deus é glorificado quando a sua oração não é feita de palavras decoradas, mas quando a sua oração brota do íntimo do seu ser, quando ela expressa aquilo que vai na sua alma. Deus é glorificado. Deus é glorificado cada vez que você se arrepende dos seus pecados. Deus é glorificado. E Deus também é glorificado cada vez que você perdoa os pecados alheios. Porque quando alguém ofende você, primeiramente ofendeu a Deus. E você está perdoando, tal qual o Senhor te perdoou. Então Ele é glorificado. Que Deus seja glorificado nas nossas vidas cada vez mais. E Deus é glorificado quando a gente entende que o reino não é só para mim, que o reino é para nós e que o reino do Senhor é comunhão. Deus é glorificado. Deus é glorificado quando a gente entende, quando a gente vive em submissão, quando a gente não se entende superior aos outros e muito menos superior a Deus. E sabe o que isso quer dizer? Sabe quando você reconhece que você não é superior a Deus? Quando você não determina nada a Deus, quando você não exige nada de Deus, mas quando você pede sempre que se cumpra na sua vida a vontade de Deus, Ele é glorificado. E tudo isso é para a glória dele, porque é dele a glória. E olha que maravilhoso é isso. E eu queria deixar uma lição de casa com você. Você topa fazer? Ela é bem facinha, mas acho que você vai gostar. Nossa lição de casa é o seguinte: você podia procurar aí na palavra do Senhor textos bíblicos, passagens bíblicas que provem para você e que ligue você a esse sentido de irmãos em oração a Deus. E a Bíblia vai ter bastante exemplos para você quando o povo de Deus está reunido em seu nome como irmãos. Estuda isso, procura isso para fortalecer em você, para convencer o seu espírito de que nós precisamos cada vez mais melhorar em unidade diante de Deus. E se você quiser ir um pouquinho além, você podia ao longo dessa semana escolher um ou dois irmãos da nossa igreja, de outra igreja, irmãos, filhos de Deus como você, para que você interceda pela vida deles, para que você peça por eles aquilo que você pede para você. O pão nosso de cada dia, o perdão das ofensas e o livramento do mal. Olha que coisa linda se a gente conseguir fazer isso, não é mesmo? É um bom dever de casa, é uma boa lição de casa. Espero que você faça. Eu também vou querer fazer e continuar praticando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você.
Tenho certeza que você teria muitas contribuições a dar. Que o Senhor continue ecoando nos nossos corações e que aprendamos cada vez mais da palavra dele. Mais uma vez eu vou orar e a gente vai encerrar nossa aula. Senhor Deus, nosso Deus, muito obrigada porque o Senhor nos ensina. Muito obrigada, Senhor, porque podemos aprender a partir do que o Senhor mesmo deixou para nós, que é a palavra do Senhor, a Bíblia. Muito obrigada porque ela é para nós regra de fé e prática. E muito obrigada porque nós podemos confiar. Muito obrigada, Deus, porque hoje nós aprendemos a orar. E que possamos, Senhor, praticar essa oração que é comunitária e que nos une no nome precioso de Jesus. E é nesse nome que eu oro, pedindo que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga que está comigo nessa aula. Cuida, Senhor, da nossa igreja. Cuida das nossas vidas, Senhor. Cuida daquilo que nós todos precisamos, porque o Senhor é o nosso Pai. Nos faz querer ter mais intimidade contigo. É assim que eu oro no nome precioso de Jesus, agradecida. Amém e amém. Um prazer enorme estar com você. Fica com Deus e até uma próxima vez. Tchau!